noite, professora. Consegue me ouvir? Claramente, tudo certo. Boa noite. Tá me ouvindo também? Estou ouvindo sim, professora. Pessoal, sejam Perfeito. muito bem-vindos ao primeiro simpósio online da Lago Fauna. A gente está muito orgulhoso desse simpósio, com a presença desses nossos professores que sempre nos ajudam. A professora Ava, a professora Isabela, a professora Thelma, o professor Elias. Eles tiveram que fazer uma pequena alteração hoje, porque o doutor Elias estava com algum problema de conectividade, porque ele teve que viajar e teve um problema. Mas tudo tranquilo. Aí a professora Ava prontamente disse que poderia entrar mais cedo. Então, iremos começar com a aula dela e, em relação ao formulário de inscrição do check-in, ele será aceito até 10 minutos após a última palestra. Possivelmente será a da doutora Ava, a única de hoje, mas ainda tentaremos fazer com o doutor Elias. Caso não conseguimos, a palestra dele ficará para o sábado, de 17h30. Então, tenham uma boa palestra a todos e vamos agora observar um pouco como é o currículo dessa professora tão adorada na FAMED, nossa professora de ginecologia, importantíssima para a Liga. Então, ela possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Alagoas. Ela possui pós-graduação por residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. E ela é professora da disciplina de ginecologia da Universidade Federal de Alagoas e atua principalmente nos seguintes temas: ginecologia e obstetrícia e ética médica. Então, pessoal, aproveite essa palestra que vai ser altamente enriquecedora para todos nós. Boa noite, gente. Primeiro, eu agradeço o convite da Lago. Mais uma vez, eu fico super feliz com esses eventos que vocês produzem, isso é maravilhoso. Agradeço ao Marcelo pelas belas palavras. É sempre bom a gente saber que nós influenciamos positivamente a vocês, né? Que esse é o nosso intuito como docente. Eu vou começar hoje o tema que me foi dado. Hoje é para falar um pouco sobre sangramento uterino anormal, que é uma patologia extremamente frequente na nossa prática clínica e que vocês podem se deparar, independente de serem ginecologistas ou não, vocês podem se deparar com esse tipo de situação na prática clínica, desde a atenção básica até as emergências. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Vou começar aqui a apresentação. Então, inicialmente, o que eu queria também comentar é que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação à questão do convite de hoje. Então, foi, mais uma vez, muito obrigado a Lago. Então, para a gente relembrar, né, gente, o ciclo menstrual ele passa por várias fases e a gente tem momentos também na vida da mulher que influenciam diversas formas nesse ciclo. E para a gente entender o sangramento uterino anormal e quando ele é disfuncional e suas alterações, a gente precisa entender quando que o ciclo é normal, quais são as fases que ele tem. Então, fazer uma breve revisão do ciclo menstrual. A gente sabe que é um conjunto de fatores que faz com que a menstruação aconteça, com basicamente 4 locais importantes, 4 eixos que existem para que isso tudo funcione. Então, a gente tem o eixo 1, que é o compartimento 1, na verdade, que é a parte do útero, compartimento 2, que são os ovários, compartimento 3, que é a hipófise, e o compartimento 4, que é o hipotálamo. Se houver qualquer problema em um desses compartimentos, várias situações podem acontecer, várias alterações a mulher pode apresentar. Então, no caso do sangramento uterino normal, a gente pode ter alteração em muitos desses lugares, mas geralmente as maiores alterações acontecem em relação ao compartimento 1, 2 e 3, mas não podendo excluir, obviamente, o hipotálamo como dos locais. Então, todos esses eixos, todos esses locais, eles fazem uma relação de feedback positivos e negativos para promover que todo esse ciclo, toda essa parte aconteça em relação à mudança de temperatura, aos níveis hormonais dos principais hormônios envolvidos, que é o estrogênio, progesterona, FSH e LH, o ciclo ovárico também, e, obviamente, o próprio ciclo uterino, desde da parte da proliferação desse endométrio, que ele vai se preparando para recepcionar uma possível gestação, que ele se prepara, ele
a gente diz que ele começa a preparar a cama onde esse óvulo fecundado vai se implantar, para depois ele ficar mais fofinho, ou seja, com mais secreção, com mais nutrientes para receber esse óvulo. E se essa fase não acontece, se não acontece a gravidez, ele vai descamar, que aí a gente vai falar da menstruação. Então, o que é importante também entender é que qualquer influência, qualquer coisa que modifique a produção hormonal ou alterações orgânicas, ou seja, pólipos e tantas outras alterações que a gente tem no próprio útero, no corpo do útero ou no colo uterino, podem provocar sangramentos anormais. E aí a gente tem que lembrar também que, além deles terem uma relação muito importante entre útero e ovário, a relação entre a hipófise, e o ovário também é muito importante, porque é com essa relação de produção de FSH, de LH, com a estimulação correta deste compartimento, que a gente tem uma subdivisão dentro do compartimento ovariano, que é as células da teca e as células da granulosa. Isso vai promover a transformação do colesterol finalmente lá no estradiol, né, passando por todo esse ciclo interno dessas camadas, né, lá no folículo, na parte ovariana. Ele vai passar todas essas transformações, desde da androstenediona, para transformar em testosterona, e com a aromatase, que é nessa parte, na granulosa, ela ser transformada finalmente da estrona em estradiol. Então, todo esse ciclo depende não somente do próprio ovário, mas depende da estimulação correta do FSH e do LH. Dito isso, relembrando brevemente o ciclo menstrual, vamos agora para a gente entender o sangramento menstrual normal. E para vocês terem uma ideia, existe uma diferença muito grande até das próprias referências que a gente encontra na literatura internacional e nacional. Então, por exemplo, pela Febrasgo, no último manual sobre a parte de sangramento uterino anormal, ele coloca que a duração do ciclo normal deve ser entre 24 e 38 dias, o fluxo pode variar de 3 a 8 dias e a perda sanguínea de 5 a 80 ml. Enquanto outras referências um pouco mais antigas e mais novas, como os manuais do Beric, os livros do Beric e do Freitas, eles mudam um pouco esse conceito, dizendo que a duração do ciclo pode ser de 21 a 35 dias, a duração do fluxo de 2 a 7 dias e a perda sanguínea de 25 a 70 ml. Então, a gente vê que existe até não existe um consenso da quantidade da quantidade de tempo, do fluxo e até da quantidade de perda que seria considerado normal. Porém, o que eu queria chamar a atenção para isso é que o que a gente tem que perguntar para a paciente o que a gente tem que se perguntar e orientar a paciente se foge desse padrão do que está escrito aqui nessas referências, a paciente tem um sangramento uterino normal? E a resposta, categoricamente, é não, de forma alguma, porque a gente tem muitas variações da normalidade e a paciente pode ficar num limbo, né, como se diz, que nem é tanto, nem é tão pouco, e fica nessa situação entre referências, digamos assim. Então, o que a gente tem que lembrar é que o sangramento uterino normal, ele é considerado, seja ele agudo ou crônico, ele é definido como um sangramento que vem do corpo do útero com uma anormalidade, e pode ser em qualquer um desses padrões que a gente falou, na regularidade, no volume, na frequência, na duração, em mulheres não grávidas. Porém, é uma condição que vai ser algo realmente muito diferente do habitual dela, e que se repita até em alguns momentos. E lembrando que essa situação do sangramento uterino normal, ela pode ser extremamente debilitante. A paciente pode desenvolver anemias, pode desenvolver perdas sociais, perdas de trabalho, por conta desse tipo de situação. Chegando a ser necessário esterectomias de urgência, como a gente vai discutir um pouquinho à frente, em relação a possibilidades de tratamento. Então, para a gente definir o que é um sangramento uterino normal, o mais essencial temos que avaliar paciente a paciente. Cada uma delas vai ter um padrão menstrual individual. E é esse padrão que a gente tem que observar, começar a fazer todo o cálculo, digamos assim, do que ela tem, para a gente poder dizer, ok, então a gente aqui está diante de um sangramento uterino normal. Então não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico realmente, às vezes, difícil de você chegar,
porque vai depender muito da relação que a paciente tenha com com o próprio corpo, com o seu conhecimento. E como eu falei, quando muito crônicos, essas perdas menstruais excessivas, elas podem causar problemas físicos, como a anemia, como eu já citei, afeta extremamente o emocional e social dessas pacientes, impactando diretamente na qualidade de vida delas, e é muito importante que a gente tenha isso em mente. Para ela, é muito difícil conviver com esse tipo de situação. Então, o sangramento uterino anormal, ele pode ser até um sintoma considerado muito comum, que a epidemiologia coloca que mais ou menos 40% das mulheres no mundo apresentam alguma alteração do seu sangramento em algum momento da vida. E aí a gente tem alguns termos que são importantes da gente lembrar na hora de caracterizar alguma dessas situações relacionadas aos desvios, né, do que é aquele padrão menstrual normal. Então, por exemplo, a hipermenorreia é quando você tem um aumento na duração do ciclo, né, a mais do que 7 a 8 dias. Isso, aí, geralmente, essas situações, cada uma delas tem relação com alguma possibilidade de diagnóstico. Então, por exemplo, na hipermenorreia, geralmente se atribui a uma insuficiência do corpo lúteo, que é naquela fase, na segunda fase do ciclo menstrual, certo? Ou uma insuficiência do folículo, né, que ele não consegue produzir aquela quantidade de hormônio suficiente para fazer aquela estimulação correta no endométrio. A menorragia é o aumento da quantidade. E é uma das características muito importantes é que ela tem uma coloração geralmente mais viva do que o sangue menstrual e muitas vezes tem coágulos, né? A paciente relata que sai bolos de sangue, né, durante o período menstrual. E às vezes ela se associa bastante, é uma das que mais se associa à anemia. Isso está muito relacionado à capacidade do endométrio de ter uma contração da própria musculatura para impedir esse sangramento excessivo. Então, podem ser por conta de miomas, por exemplo, porque a parede uterina não consegue fazer aquela contração ideal para evitar um sangramento excessivo. Então, uma das causas relacionadas pode ser a miomatose. A polimenorreia é a diminuição do ciclo, do intervalo entre os ciclos, abaixo de 24 dias. Isso na maioria dos livros, tá? Como eu falei, tem outros que consideram que uma polimenorreia seria abaixo de 21 dias entre um ciclo e outro. E aí isso também geralmente tem muita relação com questões hormonais, insuficiência do corpo lúteo, anovulação, várias situações podem causar a polimenorreia. E por fim, a metrorragia é um sangramento que vem sem estar na ciclicidade, ou seja, ele fica aparecendo de forma aleatória, vamos dizer assim, que geralmente está associada a algum tipo de alteração do próprio endométrio. Geralmente, a maioria das vezes, a hiperplasia endometrial é uma das principais causas desse tipo de sangramento, né, com esse termo que a gente está conversando. E aí vem os principais slides da noite, eu diria, né? Esse acrônimo PALM-COIN é um acrônimo, né, que você utiliza ele para você lembrar das principais causas, os principais problemas que você pode ter relacionados a distúrbios do sangramento uterino normal. Então, são essas situações que estão relacionadas aos principais diagnósticos, né? E aí, ele é muito importante que a gente precisa lembrar, e a partir dele, das suspeitas que a gente tem, o que a gente pode ter, que pode causar esse sangramento, que a gente vai fazer a investigação. Então, vamos para... E aí, eles são divididos em PALM, a parte PALM são das causas estruturais, ou seja, do corpo uterino ali, do útero em si, e o COIN são das não estruturais, ou seja, que não estão relacionados necessariamente ao útero, mas que, lógico, podem causar sangramentos também dessa forma. Então, vamos lá. Para os estruturais, a gente tem P de pólipo, A de adenomiose, L de leiomioma e M de malignidade e hiperplasia do endométrio. Então, são essas causas, ou seja, situações do útero que podem causar o sangramento uterino anormal. E das causas não estruturais, a gente tem o C de coagulopatia, o O de ovulatória, o E de endometrial, e eu vou explicar no próximo slide o porquê da diferença de hiperplasia de endométrio para esse outro do endometrial, do COIN. O I de iatrogênica, que pode ser, por exemplo, por um DIU mal posicionado, um exemplo. E as não classificadas em nenhuma dessas outras, que a gente tem também situações
como, por exemplo, malformação arteriovenosa, que pode causar sangramento uterino anormal. Então, são situações nesse estilo. E aí, esse mesmo quadrinho que eu falei antes, agora eu tenho um quadro para a gente, com algumas imagens, que acho que facilita um pouco mais a gente entender. Então, por exemplo, o P aqui de pólipo, a gente tem uma imagem ultrassonográfica de um pólipo, aqui também uma imagem histeroscópica de um pólipo endometrial. E aí esse pólipo provoca o aumento do sangramento. A adenomiose, aqui a gente tem uma imagem de ressonância, e aqui uma imagem ultrassonográfica. A adenomiose, ela é como se fosse a endometriose dentro do próprio útero. Então, é como se tivesse algumas ranhuras dentro do útero, que fizesse na parte miometrial, né, na camada miometrial do útero, fizesse com que tivesse aumento de sangramento dessas pacientes. Então, o endométrio, ele entrou na parede do útero e provoca um aumento da quantidade de sangramento. O L de leiomioma, né, que aqui é uma foto de um útero com bastante, foi feita uma histerectomia na retirada desses miomas. O M de malignidade, aqui a gente tem uma peça cirúrgica de um útero retirado por conta de um câncer endometrial, e aqui a histologia, né, o padrão histológico, né, com aquela proliferação indiferenciada de muitas células, né, e mostrando um padrão de malignidade, tá? E aí vamos para o outro lado, que é o lado das não estruturais, né? Então, o C de coagulopatia, essa imagem aqui é para ilustrar que são, por exemplo, pacientes que fazem aquelas, como se diz, hematomas de forma fácil, qualquer batidinha numa porta ou por uma pegada maior no braço, ela está fazendo hematoma, isso pode ser sinal de uma coagulopatia. Ódio ovulatório, aí a gente entra, por exemplo, com a síndrome de ovários policísticos, qualquer alteração que a gente identifique, seja por um problema mais hormonal relacionado ao ciclo ovulatório, vai se encaixar aqui nessa parte do ovulatório. No endometrial aqui, a gente fala de uma alteração também da parte... se mistura um pouco com a parte ovulatória, mas são causas propriamente de falha de receptividade do endométrio, que ele tem a dificuldade de processamento de progesterona, então acaba se misturando um pouco com a parte ovulatória. Ele coloca o ED endometrial também como não estrutural, para diferenciar que a gente tem a malignidade, que pode ser uma malignidade vinda do endométrio, como pode ser uma malignidade, ou pode não ter malignidade e ter alterações endometriais. O iatrogênico, um dos mais frequentes que a gente pode ter é um DIU mal inserido, né? Quando você tenha, por conta do procedimento, ele foi mal inserido, ou foi inserido demais, ou de menos também, ele pode causar sangramento porque ele não vai estar fazendo a sua função de forma correta. E, como eu falei aqui ao final, o N são qualquer outra situação que possa causar e que tenha alterações relacionadas ao sangramento, como, por exemplo, como eu tinha falado antes, uma malformação arteriovenosa que pode se formar dentro do próprio útero, um pseudoaneurisma endometrial também, mostrando aqui nessa outra imagem mais abaixo. Então, o Palm-Coin é uma forma maravilhosa da gente classificar de forma simples e didática as diversas causas, o mundo de causas que a gente tem para um sangramento uterino disfuncional. Desculpe, anormal. E aí, como é que a gente vai fazer a investigação dessa paciente? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que cada faixa etária pode ter uma situação específica e ela tem situações que a gente tem que relembrar e estar atento, como, por exemplo, na infância, como eu destaquei aqui, que a maioria das vezes é um sangramento uterino, sangramento que seja identificado naquela criança, pode ser por um corpo estranho, que às vezes existe uma manipulação genital, que as crianças não têm total controle, então elas podem deixar ou fazer com que adentre corpo estranho na região genital. Infecções também podem causar, mas nunca deixar de excluir um trauma ou um abuso sexual nesses casos, que infelizmente é algo mais frequente do que a gente imagina, né? Mas, como eu falei, cada idade, cada faixa etária tem abordagens, de certa forma, diferentes.
Então, na fase neonatal, geralmente ela está relacionada à privação do estrogênio materno. É muito clássico, é uma das principais queixas que a pediatria acaba tendo logo no começo da vida. A menina tem sangramentos uterinos, mas isso é por conta, principalmente, dessa privação do estrogênio materno. Já na adolescente, na adulta e na pós-menopausada, cada uma delas vai ter uma situação um pouco mais frequente que deve ser mais atento aos nossos olhos. Então, na adolescente, a maior chance é para a parte de anovulação, porque ainda está havendo a maturação do eixo, né, hipotálamo, hipófise, ovário e útero. Infecções também não podem ser descartadas. Coagulopatias também são mais frequentes de se identificar logo no início da vida, porque quando na menstruação ela começa a ter alterações, aí procura o ginecologista, procura os médicos, e aí é um dos momentos que se acaba fazendo alguns diagnósticos. Na mulher adulta, a gente também pode ter a parte anovulatória. A própria gestação pode causar um sangramento uterino normal, que inicialmente você não pode não pensar na gestação, mas não pode deixar de excluir, além das infecções sexualmente transmissíveis, neoplasias também não podem ser descartadas, assim como a gente tem que levantar uma grande orelha, digamos assim, da pós-menopausa, quando tem sangramento uterino normal. Essas pacientes elas precisam muito serem bem investigadas, porque muitas delas desenvolvem câncer no endométrio. Então, além de ter a própria atrofia do endométrio, que ele já vai ter uma pouca resposta de hormônio, isso pode causar sangramentos alterados, terapia hormonal também pode, mas as neoplasias elas têm que ser bem investigadas também nessa faixa etária. Então, a gente deve sempre seguir uma ordem, né? Como tudo na medicina, a gente tem que seguir uma ordem do que a gente tem que procurar. Então, uma anamnese muito bem feita, procurando saber da história sexual, reprodutiva, medicações, sintomas que ela tem associado a esse quadro de sangramento, antecedentes, doenças que ela já possua, que podem a gente fechar o diagnóstico junto com o sangramento uterino. Uma história bem detalhada do sangramento, como que está sendo o sangramento, quanto tempo está durando, está vindo no padrão, ou não está vindo junto com o ciclo, tudo isso é muito importante de ser investigado. O exame físico, obviamente, faz totalmente parte desse processo. O exame físico geral, que a gente, como eu falei, pode identificar vários hematomas que ela nem sabe como aconteceram. Isso já pode acender uma luzinha para uma coagulopatia. Então, tem que observar toda a região genital com cuidado, vulva, vagina, o colo uterino muito, porque também existem algumas situações que podem estar relacionadas a sangramentos anormais por alterações do colo. Então, para a gente excluir que não sejam outras coisas relacionadas a colo uterino, tem que examinar direitinho. E doenças do sistema urinário também não podem deixar de ser investigadas, porque pode confundir. E a partir de você formar uma hipótese, né, você ter essa história em mãos, você vai começar a usar recursos propedêuticos para fazer esses diagnósticos, que aí você vai ver se vai vir é um sangramento de origem estrutural ou é uma causa não estrutural. Então, isso é básico da gente conseguir o processo de diagnóstico. Então, é a partir dele que a gente vai definir do diagnóstico, é ele que vai orientar qual conduta que a gente vai tomar. Então, como eu falei anteriormente, nunca deve se deixar de fazer um exame especular para ver se o sangramento está vindo do colo, da vagina, descartar essas lesões do colo e da vagina, que aí já não é mais sangramento uterino disfuncional, ele é um sangramento relacionado a esses locais. Então, o do sangramento uterino normal tem que vir do corpo uterino. E se for uma mulher no MENAC, ou seja, uma mulher em idade reprodutiva, né, com vida sexual ativa, tem que solicitar o beta, é obrigatório, ou fazer um teste rápido de beta-HCG, porque dali você já pode diagnosticar que é um sangramento por um abortamento, um sangramento de primeiro, segundo ou terceiro trimestre, que às vezes acontece de pacientes não descobrirem a gestação de forma precoce, descobrem tardiamente, então tem que solicitar o beta. E de exames complementares, a gente tem inúmeros. O mais frequente a gente utilizar é a ultrassonografia da região pélvica, que apesar de ela ter uma grande sensibilidade, ela é muito pouco específica. A gente pode identificar muita coisa por ela, e ela deve ser a primeira coisa que a gente vai lançar mão pela facilidade, pelo custo, né? Mas a histerossonografia ou a histeroscopia, que são exames que vão avaliar a cavidade uterina e vão poder dizer para a gente se tem um pólipo, se tem uma suspeita de câncer,
gente vai poder fazer uma biópsia quando é uma esteroscopia, por exemplo, a gente pode tirar um pedacinho daquele lugar suspeito e mandar para a investigação, né, como é o caso da biópsia guiada da lesão, que é pela esteroscopia. São os melhores exames para a gente começar essa investigação. Mas é lógico que, dependendo da história, você não vai deixar de solicitar, por exemplo, um hemograma, o tempo de sangramento e de coagulação, contagem de plaquetas, dosagem de prolactina e outros exames que você possa identificar para ver se tem alguma outra alteração não estrutural, né? Porque, como eu falei, dependendo da história, dependendo do seu exame físico, muita coisa você já vai poder dizer daquela paciente. E isso vai orientar que exame que você vai pedir, como vai pedir, quando vai pedir, tá? E aí, por fim, vamos falar um pouco do tratamento do sangramento uterino, né? O objetivo principal do tratamento do sangramento é, principalmente, a redução do fluxo. Obviamente que a gente precisa, consequentemente, você melhora a qualidade de vida dela, obviamente, e a redução da morbidade, ou seja, das consequências que aquele sangramento alterado vão ter com aquela paciente. Então, uma anemia, enfim, ela se submeter à cirurgia desnecessária, isso pode causar uma outra morbidade nela. Então, a primeira linha sempre tem que ser uma terapêutica farmacológica ou medicamentosa. E sempre que possível, existem casos que não são possíveis serem feitos. Há contraindicações. Um exemplo de uma situação de emergência, como um mioma parido, por exemplo, que é um mioma que estava dentro da cavidade uterina e ele extruiu-se pelo colo uterino. Aquilo ali é uma situação de emergência. Precisa ser feita uma situação cirúrgica. Mas, no geral, a maioria das vezes, a gente tem que lançar a mão primeiro da terapia farmacológica. E, principalmente, a gente tem que pensar que a gente precisa controlar com esteroides ou hormônios em si e mediadores inflamatórios para que a gente faça o controle do sangramento, o controle hemostático daquele sangramento. Como é que a gente faz isso? Dependendo das causas estruturais, obviamente, se a gente tem pólipos, você precisa fazer a polipectomia. Esse aí não vai responder tão bem com o tratamento medicamentoso. Ele tem que ser retirado. O mioma, a gente pode pensar de acordo com tanto a intensidade quanto se a mulher já teve filhos ou não teve filhos. No caso do mioma, se ele for de leve a moderado, a gente pode, tanto os sintomas quanto a questão do tamanho deles, a gente pode fazer um tratamento expectante ou clínico, aí sim usando tratamento farmacológico, usando medicações para o controle daquele sangramento, para controlar os sintomas, e principalmente naquelas que tenham o desejo ainda reprodutivo. No caso daquelas pacientes que têm os sintomas intensos e forem nulíparas, é óbvio que sempre vai se optar pela miomectomia, que é a retirada apenas dos miomas. E naquelas multíparas, é conversar bastante com a paciente e optar geralmente pela esterectomia. No caso da adenomiose, aí eu vou lançar a mão que essa conduta é da Febrasgo, ela coloca que a adenomiose deve ser tratada, a maioria das vezes, com uma esterectomia. Porém, ela deve se lembrar sempre de tratar antes com o tratamento farmacológico, certo? Por quê? Eu deixei ali também no quadrinho, miomas e adenomiose, sempre tratar de forma farmacológica, e se não der certo, fazer o tratamento cirúrgico. Mas existem muitos casos que as pacientes são submetidas à esterectomia por falta de orientação dos profissionais, que eles vão e encaminham para o cirurgião, e o cirurgião, às vezes, só vai fazer porque acredita que já foi feito todo o tratamento anterior, enfim. E aí, você tem que ter muito cuidado, porque tem muitas pacientes jovens que estão sendo submetidas a cirurgias extensas como a esterectomia, às vezes sem tentar um tratamento clínico antes, tá? E aí, o tratamento da SUA, né, do sangramento uterino normal, indo um pouco para as causas não estruturais, aí isso aí é só uma pequena parcela do que a gente pode usar. Você vê que do tratamento hormonal, se você desconfia que a situação da paciente vai para o lado mais por questões hormonais, você já identificou que não tem outras alterações, você já excluiu outras possibilidades. Então, você pode usar os contraceptivos orais combinados, você pode usar a progesterona isolada de forma oral, você pode usar ela injetável, você pode usar o
o DIU, que é conhecido o Sistema Intrauterino de Levonorgestrel, que hoje a gente tem 2 opções no mercado, que é o Mirena e o Quilena, tá? Então, isso aí são várias opções que também tem que ser conversadas com a paciente, visto cada uma das condições relacionadas a contraindicações, caso ela venha ter. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que tem que individualizar cada caso. Existem também os tratamentos não hormonais, que aí a gente pode usar os anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, o ácido mefenânico, e os antifibrinolíticos também, que podem ser usados, como o transamin. É outra possibilidade que a gente pode fazer para diminuir com aqueles sangramentos mais volumosos, né? Principalmente num tratamento mais agudo, que é o que eu vou falar agora, que a gente tem também o sangramento uterino anormal agudo. E esse daí é o que pode causar casos graves de hipovolemia, e eu já vi paciente chocando com parada cardíaca por conta de sangramento uterino. Então, não é uma coisa que a gente diz, é só um sangramento. Não é. Essas pacientes, elas podem chegar a um caso grave de hipovolemia. Então, além de você fazer o tratamento do sangramento em si, você tem que restabelecer o quadro da hemodinâmica, isso é claro. Então, lançar mão de cristalóides, colóides, transfusão sanguínea, se for necessário, e, obviamente, estancar o sangramento. O problema principal precisa parar para que ela possa se recuperar e ter o equilíbrio hemodinâmico dela restaurado. Então, no tratamento do quadro agudo, além de controlar o sangramento, estabilizar e evitar e reduzir o risco de perdas excessivas nos ciclos seguintes, eu tenho um esqueminha muito bom, que é do manual da Febrasgo, que o tratamento medicamentoso ele vai para dois lados. Você tem que fazer, pode fazer estrogênio conjugado intravenoso, o ácido, o transamin, né, que é o ácido tranexâmico endovenoso, você pode fazer o contraceptivo oral combinado de acordo com opções que é num outro quadro, mas tem várias opções de contraceptivos, o progesterona isolado, enfim, você deve lançar mão de inúmeras situações para controlar aquele sangramento agudo e, dependendo desse controle, você vai fazer o tratamento por pelo menos 3 meses, reavaliar essa paciente, ela tem que ser acompanhada. E se claramente não houver controle de sangramento, você tem que partir para algum tratamento cirúrgico. E aí deles a gente tem, por exemplo, a curetagem, que pode ser um procedimento às cegas, que você faz uma raspagem do interior do útero, né, do endométrio. O problema da curetagem é que às vezes você pode ter situações que dificultem o procedimento, você pode estar mexendo ali num câncer, né, e isso tudo pode causar mais dificuldades, mas ele pode ser lançado mão no intuito de salvar a vida dela. Então, você tem também a ablação endometrial, é outra situação que pode ser feita, que é para você diminuir o tamanho desse endométrio com procedimentos. A embolização da artéria uterina, que é você diminuir a chegada de sangue para esse útero, para que você controle o sangramento. E a esterectomia também é outra possibilidade, né? Se não houver outra forma, se você não tem acesso a outros métodos, a esterectomia deve ser realizada. Então, pessoal, o sangramento uterino normal, ele é de uma imensidão de processos e de coisas que podem acontecer, mas que, se a gente tiver o cuidado adequado, a gente dá qualidade de vida para essa paciente, evita cirurgias desnecessárias e, principalmente, você evita que ela tenha uma morbidade maior e que ela possa ter um retorno, um restabelecimento da vida no sentido físico, emocional, de relacionamentos. Então, sangramento não é brincadeira, não é só um sangramento uterino, como a gente vê muita gente falando aí. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, era isso que eu queria falar hoje, e estou aberta à discussão, fico à vontade para vocês fazerem suas perguntas. Professora, muito obrigado pela aula da senhora, foi realmente muito boa. Boa mesmo. Obrigada. A senhora consegue me ouvir? Sim. Perfeito. Professora, a gente tem algumas perguntinhas aqui para a senhora. Uhum. Primeiramente, nós temos alguns elogios, né, de fato, pela aula que foi.
Bianca sempre, eu adoro que a Bianca sempre diz, arrasou, professor. Eu adoro essas falas de Bianca. É uma fofa sempre. Mais um elogio. Oh, Deus, obrigada, gente. Que Aqui, bom que a gente professora. pode fazer uma coisa boa. Vou colocar mais de 10. Ai, meu Aí, Deus. Eita, parou o seu áudio um pouquinho, Marcelo. Eu não ouvi. Se você falou alguma coisa agora, eu não consegui ouvir. Poder repetir? em relação às... Você consegue me ouvir agora? Tá, agora eu tô. Deu uma cortadinha, mas tô ouvindo. Eu acho que é Mundo da Clara. Ela perguntou se o sangramento de escape ele é considerado um tipo de sangramento uterino normal. Ah, então, essa é uma dúvida que, inclusive, também não é consenso. Algumas referências dizem que sim, outras não. Mas aí, nesse caso, o sangramento de escape, ele recebe outro nome. Ele recebe o sangramento uterino disfuncional. Aí o nome é um pouquinho diferente, ele se enquadra um pouco como um sangramento anormal, mas por ser uma coisa relacionada a algum, por exemplo, algum método contraceptivo, ele não é uma doença, digamos assim, não tem uma causa determinada como aquela que a gente falou lá do palmicone, né? Que ele tem é um pólipo, é uma situação ovariana, não. Geralmente, o sangramento de escape ele acontece por algum tipo de método que está sendo utilizado. Muitos autores colocam ele como iatrogênico, mas outros já não consideram mais, eles já consideram que é uma situação de sangramento uterino disfuncional, que aí tem que ser revisto o tratamento que está sendo feito, essas situações, mas não existe um consenso. Eu, particularmente, não considero o sangramento uterino anormal. Eu considero como uma disfunção que a gente precisa resolver, né, como eu falei, com ajuste de dose, medicação, essas questões. Isso é perfeito, professora. Muito obrigado. Mais uma pergunta, professora. É da Kaline Malu. Ela está perguntando se na endometriose costuma ter sangramentos anormais. Então, na endometriose é o que eu falei, se for a endometriose do próprio útero, né, a adenomiose. Então, a gente pode ter a endometriose da área, digamos assim, externa ao útero, ou seja, aquela que se implanta no peritônio, né, na cavidade desculpa, na cavidade abdominal, no ovário, que aí cada local ela acaba recebendo um nome diferente. Mas faz parte da doença endometriose. Mas dizer a endometriose sozinha, aquela que está mais relacionada a locais da própria pelve em si, não necessariamente do útero, que não seja a adenomiose, geralmente não cursa com sangramentos anormais. A maioria das vezes são relacionados a aquele que é da adenomiose mesmo, que é a endometriose dentro do próprio útero, né? Que, como eu falei, que ele forma como se fossem umas ranhuras da parte do miométrio, e aí essas ranhuras, elas aumentam a quantidade de tecido endometrial de forma disfuncional que provoca aumento de sangramento. Mas a endometriose sozinha, geralmente não. Isso. Perfeito, professor. Agora uma pergunta minha. Porque a senhora tinha falado do Sim. quilena. Aí eu fiquei na dúvida se o quilena ele poderia também ser usado em endometriose, porque ele é um novo, né, tipo de anticoncepcional, Uhum. e eu vi alguma discussão, não vi definição. Então, ainda não tem, é tudo muito novo, realmente. Ele coloca que sim, que pode ser utilizado, né? Quando você vai ler a bula, né? A parte da Anvisa também, ele coloca que pode ser utilizado, só que ele dura menos tempo, né? E como ele tem uma dose um pouco menor de medicação, então pode não fazer o mesmo efeito. No caso de uma paciente que tem o sangramento anormal, ele pode não ter o mesmo efeito por ter menos remédio. Então, ele pode não suspender tão bem o sangramento quanto do Mirena. Então, assim, eu, particularmente também, hoje, eu ainda prefiro em pacientes que tenham que utilizar, que queiram a anticoncepção, mas também precisam por alterações de sangramento, eu ainda prefiro usar o Mirena, por enquanto. Até que me prove o contrário, ainda o Quilena não tem essa capacidade de dar a mesma resposta. Mas o Quilena é muito bom para aquelas que tenham que queiram fazer a contracepção, mas que sejam que tenham sangramentos menores, né? Que é mais a contracepção mesmo e controle de sangramento em menor quantidade. Eu
uso mais nesses casos. Perfeito. Muito obrigado. Professora, mais uma pergunta agora é da Bianca. Ela está perguntando se existem fármacos que podem desencadear o sangramento anormal devido à presença de pólipo. Não, são coisas diferentes. O pólipo em si, ele já provoca o sangramento anormal. Ele é uma causa estrutural, então ele vai causar o sangramento. Fármacos que podem desencadear sangramento seriam fármacos relacionados, por exemplo, a controle de pacientes com trombose, por exemplo. Eles podem aumentar o sangramento daquela mulher. Um exemplo é uma paciente que está tratando com varfarina por conta de precisar de uma anticoagulação. Ela pode ter um aumento do fluxo dela, porque vai ter uma dificuldade maior da coagulação normal que ela deveria ter. Mas é uma questão de risco-benefício. Você não vai deixar ela com risco de trombose, porque aumentou 1, 2 dias de sangramento dela. Então, você vai controlar, você pode associar medicações para tentar diminuir o sangramento dela, enfim, pode botar um anti-inflamatório. Aí é uma coisa que vai ser conjunto entre o ginecologista e o vascular. Mas o fármaco que aumente por conta da presença do pólipo, não. Se está aumentando, é porque alguém está fazendo o sangramento acontecer. E aí cabe a você identificar qual é aquela causa. Mas não existe essa relação do pólipo e fármaco em si. Perfeito. Professora, temos mais uma pergunta também. É da Beatriz Paz, e ela está perguntando se pode ser utilizado o ácido tranexâmico. Juntamente... Eu também enrolo inteira para falar essa palavra. É muito chata. Claro, com certeza, Beatriz. Eles podem ser usados. Eles podem ser usados com certeza. Inclusive, a gente tem disponível no mercado não só o contraceptivo oral, mas ele venoso mesmo, não o intramuscular, que também é um controle mais para controle crônico, digamos assim. A gente fazia o tratamento de manutenção. Então, você pode sim utilizar o contraceptivo oral e que é o Transamin, né? No caso, o tranexâmico é o Transamin. Aí você pode usar ele com certeza. E é uma das principais formas de tratamento, né, que a gente tem, porque é o que a gente consegue. Aquele sangramento mais intenso que precisa de internação é que acabam usando as vias venosas, né, do tratamento agudo. Mas esses ajudam demais, muito mesmo. Temos mais alguns elogios para a senhora. Tem muitos mesmo, professora. Não vou colocar todos, que senão vai... Eita, meu Deus. Quase uma hora aqui. Vai travar a live, gente? Ai, meu Deus, você me deixa com vergonha, eu vou ficar vermelha aqui, ó. Provavelmente. Mas muito obrigada. Eu gosto muito de estar com vocês, acho ótimo esses momentos. As perguntas acabaram e eu queria agradecer muito a senhora pela presença e pela essa palestra enriquecedora que a senhora deu para a gente agora. Obrigada mais uma vez, Marcelo. Realmente fico muito feliz com os convites. Eu sei que às vezes eu demoro para responder, mas é porque a vida da gente é muito corrida e vocês sabem, né? Mas muito obrigada também. Vocês são, eu acho maravilhoso essas iniciativas de vocês, né? Enquanto estamos nesse momento difícil e que vocês só têm a se enriquecer e tudo isso a gente corre atrás depois. Saúde é primeiro lugar, então vocês vão logo, logo retornar para os nossos momentos juntos, mais juntos, oficialmente. Mas muito obrigada também. E qualquer coisa, eu tenho Instagram também, se quiserem mandar dúvidas lá, a Lago tem o Instagram, então vocês podem mandar as perguntas, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu estou sempre disponível aí, se precisarem. Se a senhora quiser escrever o Instagram da senhora no host chat, aí eu passo para o público. Host chat. Pronto, eu vou botar agora. Pronto, aí pessoal, já escrevi. Aí só quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu respondo sempre que possível. Então fiquem à vontade também, viu? E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Só um segundo. Professora, muito obrigado mesmo. Tchau, gente. Boa noite. Se cuidem, tá? Nos vemos por aí. Tchau, gente.
Pessoal, agora alguns avisos da Liga. Infelizmente, o doutor Elias ele não vai conseguir dar a aula dele, que seria hoje, sobre diagnóstico de massas pélvicas. Então, ela vai ficar para o sábado, às 17h30. A programação da manhã permanece normal e no sábado vai ter esse acréscimo. Em relação ao formulário de presença, eu vou enviar novamente aqui no chat, aqui em seguida, e ele deve ser preenchido até 10 minutos após o fim da live. Vai ser só o check-in, não vai ter check-out. E eu vou passar para vocês agora um pouquinho da nossa liga, para vocês terem uma visão dela, especialmente quem vai querer fazer o processo seletivo para novos membros. Então, pessoal, esse aqui é a nossa diretoria. Na esquerda é a Beatriz Paz, que é a diretora-geral. Ao lado dela é a Rafa, que é a nossa diretora de marketing. Essas artes, vocês estão vendo, é tudo ela que faz. Em seguida, sou eu, Marcel, que sou o presidente. Nosso tutor, que é o professor Elias, que ele teve esse problema, esse imprevisto, não vai conseguir dar agora, mas no sábado vai estar conosco. É excelente a aula dele, pessoal. Ao lado dele, temos a nossa diretora científica, que é a Bianca. Ao lado da Bianca, temos a Amanda, que é a nossa diretora de finanças, e nosso vice-presidente, que é o José Francisco vulgo Netinho. Pessoal, esse aqui foi o simpósio que tivemos há um ano atrás, e aí realmente observamos a necessidade de fazer um outro simpósio, tanto para agregar novos membros, como para proporcionar mais conhecimento à comunidade acadêmica de Alagoas. Aqui em cima tem o Dr. Manuel Calheiros, abaixo deles temos a doutora Ava, agora, que dando essa palestra maravilhosa para a gente. Ao lado dela temos a doutora Helena, que também vai estar conosco, falando sobre diagnóstico de mama, e o doutor Elias. Antes de iniciar a pandemia, nós já temos as nossas práticas e as nossas reuniões. Estávamos tendo as práticas nos ambulatórios da UFAL, iríamos iniciar nas pediatrias, estávamos acompanhando cirurgia com a doutora Helena, cirurgia de mama, e acompanhando também a doutora Dani no ambulatório de cardiologia da Uncisal, da Santa Mônica, no caso. Em relação à nossa produção científica, a gente tem muito orgulho de falar que basicamente todos os trabalhos que a gente enviou, eles receberam algum grau de notoriedade. A primeira produção que a gente fez foi para a Jornada Alagoana, em que obtivemos o melhor trabalho em ginecologia e mais alguns trabalhos aprovados. No simpósio agora online de emergências, também obtivemos o melhor relato de caso sobre complicações vasculares e lesões bolhosas em puérperas acometidas por Covid-19. E no Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e da Adolescência, obtivemos 11 trabalhos aprovados. Possivelmente, como não ainda teve a divulgação, não sabemos se ainda houve ou não algum trabalho premiado. Em relação às nossas práticas e nossas aulas online, mantemos altamente ativos durante a pandemia, contando com reuniões quinzenais, fora aulas ministradas por professores todos os meses. Então, ao todo, não fiz as contas agora para vocês, mas está entre 15 e 20 reuniões das ligas. Então, realmente, somos uma liga ativa e desejo sorte a todos que queiram realizar o processo seletivo e entrar para a família Lago. Esse aqui é para vocês darem uma olhadinha, que é o nosso projeto de extensão, que nós tivemos que substituir para um modelo online, que foi a criação de vídeos. Aí no canal do YouTube vocês podem ver, e tem vários vídeos mini-pílulas que podem enriquecer os assuntos de vocês. E alguns vídeos, como síndrome de ovários policísticos, ou mecanismos de assistência ao parto, que foram aulas ministradas pelos nossos ligantes, que colocamos no YouTube. Um grande abraço a todos e até amanhã.